E só a Deus nós adoramos. Só a Deus. Somente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo podem receber a nossa adoração, porque somente Deus é digno de adoração. Toda e qualquer adoração a qualquer coisa, pessoa ou situação é idolatria. A palavra idolatria vem de ídolo. E ídolo não quer dizer imagem. É uma diferença muito grande entre uma imagem e um ídolo na Bíblia. Imagem é uma coisa, ídolo é outra. Por isso, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus diz: não farás para ti ídolos, nenhum tipo de ídolo do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes ídolos e não adorarás estes ídolos, porque só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Presta atenção. Então, ídolo é uma coisa, imagem é outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma palavra de Deus, em Êxodo, capítulo, logo em seguida, 25, aqui é o Êxodo 20, versículo 4, Deus proíbe ídolos. 25, 18, Deus está dizendo: farás 2 imagens de 2 querubins, revesti-los-ás de ouro puro. Uma asa deve estar tocando a outra, a face, assim, 2 querubins, 2 anjos, com a face para baixo, e as asas, uma de frente para o outro, um de frente para o outro. E colocarás na tampa, como propiciatório da Arca da Aliança, aquela caixa de madeira, feita de acácia, coberta de ouro, tinha uma tampa, e em cima dessa tampa tinha 2 imagens de 2 querubins. E no meio deles, no meio de 2 imagens, Deus falava com o seu povo. Por isso que nos Salmos aparece a expressão que Deus é o Senhor dos anjos, dos exércitos celestes. Ele está sobre os querubins. Deus está sobre os querubins. E a Arca da Aliança era uma imagem, uma caixa de madeira, com 2 paus, um andor. Em cima tinha os 2 anjos, um voltado para o outro, com o rosto para baixo, porque não podia contemplar a glória de Deus. E dentro da Arca da Aliança estava o cajado de Arão, estava as 2 pedras das tábuas da lei, os mandamentos, e uma porção, um potezinho com uma porção do maná que eles comeram durante o tempo do deserto. E Israel, quando ia à guerra, marchava com essa arca nos ombros. E a arca era um sinal da presença de Deus. Tão sério que uma vez a arca ia caindo, 2 homens foram segurar a arca e foram fulminados, morreram na hora, porque eles não eram sacerdotes. Só quem podia tocar na arca eram os levitas ou os sacerdotes. E esses 2 foram fulminados porque correram para tocar na arca. E quando a arca foi tomada pelos inimigos de Israel, eles roubaram do povo de Deus,
começaram a ter tumores, cânceres, chagas terríveis, que imediatamente eles disseram: leva essa arca de volta, entrega para eles, porque ela só traz problema para nós. E devolver a arca ao povo de Israel. Davi, que era um camarada meio sanguinolento, teve medo de levar a arca para a casa dele, para o palácio dele. Ficou com medo de acontecer alguma coisa, porque Davi era... E a arca ficou na casa de Abinadab. Se eu errar algum nome aqui, é porque a cabeça hoje eu estou cansado. Desde de manhã que estava... não é Abinadab, estava na casa de Obed-Edom. Estava lá em Obed-Edom. E essa família guardou a arca. E começaram a prosperar. Começaram a ter sucesso. Começaram a ter bênção de Deus. Quando Davi soube, disse: epa, eu vou buscar a arca lá em Obed-Edom. E foram buscar a arca, e Davi veio dançando e pulando diante da arca. São histórias lindas que vocês não conhecem, que não lê a palavra de Deus. Mas está lá. Cada dia um capítulo dessa grande novela do amor, usando mal a palavra novela, né? Dessa história linda de amor. Comece a ler cada noite um capítulo, né? E ainda deixa as cenas dos próximos capítulos para o outro dia. E você vai ver que bênção é conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, todo ano, em maio, a gente procura conhecer uma devoção, um aspecto da vida da mãe de Jesus. Hoje, a gente termina o mês com a história de Nossa Senhora das Lágrimas. Se alguém quiser adquirir, esse livrinho eu fiz, pesquisei muito. Eu não sei se o Goiano, o pessoal e a equipe, tá? Quem quiser, você poderá adquirir. Eu peço aí ao Goiano, ao de Assis, a Vevé, ao Júnior, que deu um jeito de pegar, que se alguém quiser, nós vamos conhecer essa história, que por sinal é brasileira. E é muito importante a gente conhecer. Jesus faz uma promessa à irmã Amália, lá em Campinas, São Paulo. Tudo que eu for falar aqui está no livrinho Nossa Senhora das Lágrimas, História e Oração. Se alguém quiser, o de Assis já está com ele passando, mas eu peço mais outros irmãos, o Júnior, eu queria que passasse no meio do povo, tá? Quem quiser, vai até lá e você pode adquirir, vale a pena, tá? Eu creio que alguns de vocês já têm, né? Já adquiriram, mas quem quiser, é só levantar a mão, o Júnior, ou o de Assis, tá? Ou ali onde tem mão levantada, tá? Fica com a mão levantada, Júnior, dá uma olhada onde tem mão levantada, tá? E ele vai até você. Agora fica olhando para mim, tá? Olha a promessa de Deus, a promessa que Jesus fez, nesta manifestação em 1930, na realidade, em 1929 para 1930, mas precisamente no dia 8 de novembro de 1929. Preste atenção. Minha filha, João, vai lá para o outro lado, que ali já passou o menino. Minha filha, tudo que os homens me pedirem,
em atenção às lágrimas de minha mãe, eu amorosamente lhes concederei. Santo Agostinho, e aqui está no livro, na página 5, não é Santo Agostinho, é São João Crisóstomo, que é um padre da igreja, do princípio da nossa fé. São João Crisóstomo, ele diz: quem estivesse no Calvário, naquela sexta-feira santa, olhem para mim para vocês aprenderem, tá? Quem estivesse no Calvário, veria 2 altares, onde se consumiam 2 grandes sacrifícios. Um era o sacrifício do corpo de Jesus, flagelado, cuspido, crucificado. O outro era o coração de Maria. Vocês lembram que quando Nossa Senhora vai apresentar o filho, junto com José, que levaram 2 pombinhos, encontraram Simeão e Ana no templo. Simeão vê o menino, bendiz a Deus, dizendo: agora, meu Senhor, eu já posso partir, porque meus olhos viram a vossa salvação, luz para as nações. E louva a Deus, porque tem nos braços aquele que o Espírito Santo havia revelado a Simeão: você não vai morrer antes de ver o Salvador, antes de ver o Messias. E naquele dia, Simeão está lá no templo e vê aquele casal entrando, como era comum, vários casais entrando com seus filhos. E Simeão toma o menino no braço, agradece a Deus, porque os seus olhos estão vendo o cumprimento de uma profecia pessoal dele. Porém, ele se volta para a Virgem Maria e diz: quanto a ti, está lá em Lucas, quanto a ti, uma espada de dor transpassará o teu coração. Repitam: uma espada de dor transpassará o teu coração. E a tradição bíblica mostra que essa espada não foi uma só espada, foram 7 espadas numa só. Primeira espada, essas palavras que Simeão termina dizendo: esse menino vai ser causa de alegria, de soerguimento, esse menino vai ser causa de salvação, esse menino vai ser uma bênção, mas também ele vai ser causa de queda de muita gente. Qual é a mãe que quer ouvir que o seu filho vai ser causa de sofrimento para muita gente? Nenhuma mãe. E ainda, uma espada transpassará o teu coração. Então, a primeira dor, repita, a primeira dor que fere o coração de Maria, são as palavras de Simeão. Que é essa: esse menino será causa de alegria. Aqui você vai ter as 7 dores. Segunda dor: José, acorda, pega a mãe e o menino, foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Você imagina, você está na sua casa e alguém bate na porta e diz: vão, que vai ter, vem alguém aí, vai matar todo mundo, vão embora. José pega Maria e o menino e sai correndo com medo de Herodes e vai para o Egito. Segunda dor.
Terceira espada ou terceira dor. Maria leva, como de costume, o menino, junto com José, todo ano para o templo. Só que aquele ano era especial, Jesus tinha feito 12 anos, e ele foi ao templo e leu a Torá, decorada em hebraico, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Foi um dia de festa para o menino Jesus. Na volta, o menino fica. E Maria se dá conta, já um dia de viagem, volta desesperada. Quem aqui já perdeu um filho, nem que seja por um minuto, você sabe o desespero que dá. É ou não é? Quem é mãe aqui? Perder um filho não é fácil. 3 dias depois, Maria e José encontram o menino no templo, ensinando entre os doutores. E Maria diz: meu filho, por que você fez isso? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Lágrimas de dor, de desespero. É a terceira dor. A perca e o reencontro de Jesus. Depois, a quarta dor. Quando Jesus está indo para o Calvário, no meio da estrada, Maria o encontra. E é um choque, porque agora não é mais aquele Jesus belo. Seus cabelos estão cheios de sangue, uma coroa de espinhos. Sua face está inchada de tantas bofetadas, pauladas na sua cabeça. Seu corpo está sujo, cuspido. E uma pesada cruz está sobre os seus ombros. Essa é a quarta dor de Maria. A quinta dor, ou quinta espada, que é uma só espada, quando ela está aos pés da cruz, vendo seu filho nu, entre 2 ladrões. Não estava entre 2 santos, mas estava entre 2 ladrões. Essa é uma dor terrível. A sexta dor, ou sexta espada, quando Zé de Arimateia tira o corpo de Jesus, desce da cruz e coloca nos braços da sua mãe. Depois ele é embalsamado, colocam os olhos e levam para o sepulcro. E aí tem a sétima dor, que é para uma mãe enterrar um filho. Aquele momento ali do cemitério, tem mãe que não aguenta, desmaia. Nem deixam ela ir porque ela não aguenta. Maria não. Diz o Evangelho de João que Maria estava ao pé da cruz, de pé. Mulher forte, porque grande era a sua fé na palavra do seu filho. Então, estas são as 7 dores. E nestas dores, Maria chora. Por isso que São João Crisóstomo diz que ali no Calvário estavam 2 grandes sacrifícios. O sacrifício único de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus. Maria podia salvar a humanidade? Podem falar. Não. Nem ela e nem ninguém. Porém, Maria podia, presta atenção. Repete isso, porém, Maria podia unir-se ao sacrifício do seu filho. Paulo vai dizer depois: eu completo na minha carne o que faltou ao sacrifício de Cristo. A gente pode dizer: Paulo está doido? Paulo ficou abestalhado? Como é que você vai dizer que completa no teu corpo que faltou o sacrifício de Cristo? Faltou alguma coisa no sacrifício de Cristo? Faltou? Sim ou não? Não, não faltou nada. Aí como é que Paulo está dizendo que une o sacrifício dele, as dores dele,
os problemas dele, as dificuldades dele. Porque Paulo diz: eu completo na minha carne os sofrimentos de Cristo referentes à igreja. Repita comigo, a igreja. A igreja. Mais forte, a igreja. A igreja Tem que unir-se ao ao sacrifício sacrifício de Cristo. E unido a Cristo, gerar como em dores de parto, novos filhos para a igreja.